Olá, aluno do primeiro ano. Nós chegamos na semana 3 do PET complementar. E lembrando que esse PET complementar, cada escola tem o seu. Esse eu creio que a maioria, várias escolas estão usando. É um dos PETs que está sendo mais usado e é o que eu adotei na escola que eu trabalho. Então, se você gostar, deixa um like, deixa alguma coisinha aí. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. O que está se vendo é a função do segundo grau, né? Que está relembrando essa semana. Então, na primeira questão aí, a gente tem lá, qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática? Então, a gente sabe o que? Função quadrática, né? A curva característica dela é a parábola, né? E ela tem aquele jeitão quadrática porque o maior expoente é 2, é o quadrado. Então, o jeitão da função é f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. E ele fala aí, sendo A menor que zero. Então, ele quer saber se o A é o coeficiente do x quadrado. Então, vamos lembrar lá, se você assistiu o vídeo sobre função do segundo grau, que eu deixei, é o vídeo do ano passado, né? Quando foi, acho que no PET 3, semana 3 do primeiro, que a gente fez alguns exercícios sobre isso. Então, quando A é maior que zero, a gente tem aquela história da mão. O A é maior que zero, ele é positivo. Então, se você fizer um positivo com a mão, um joinha de positivo, e você abrir o segundo dedo aí, você vai ter o quê? Como se fosse uma parábola com a concavidade, com a boca dela aberta para cima, né? Então, quando o A é positivo, a concavidade da parábola é para cima, quer dizer, a abertura dela. Agora, eu não quero o A positivo, eu quero o A negativo. E quando o A é negativo, eu posso fazer o mesmo processo com a mão. Eu vou ter o quê? Uma concavidade para baixo. A letra A, a letra C e a letra B, a concavidade aí está para cima. A única que tem concavidade para baixo é aqui a letra B. Na questão 2, ele fala, sendo y igual a ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, se o a é diferente de zero, eu tenho uma função quadrática, uma função do segundo grau. E x elemento dos reais. Considere delta igual b ao quadrado menos 4ac, então o delta é o discriminante da equação. Não haverá interseção do gráfico com o eixo x. O eixo x é qual eixo, gente? É o eixo horizontal, né? Então, dois dados importantes no estudo do gráfico da função quadrática. Um é o coeficiente a, né? Então, igual a gente viu na questão anterior, o coeficiente A vai nos contar sobre a concavidade, se ela está virada para cima ou se ela está virada para baixo. E o delta, né, que é o discriminante. O delta, ele vai nos dar quantas raízes a equação tem. Porque como que eu faço para achar a raiz? A raiz não é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Então, aí, ó, eu posso ter até duas raízes. Está vendo aqui mais ou menos? Então, se eu fizer com mais, eu vou ter uma raiz. Se eu fizer com menos, eu vou ter outra raiz. Mas tem um outro dado importante, porque raiz de delta, eu tenho, o delta pode ter eu vou ter duas raízes, né? Mas o delta pode ter três situações, o delta. Eu posso ter o delta positivo, que é ele maior que zero. Eu posso ter o delta igual a zero e eu posso ter o delta menor que zero. Então, se o delta é positivo, se ele é maior que zero, então eu vou ter duas raízes, porque raiz de um número positivo eu vou achar, como é mais ou menos, né? Então eu posso ter, se o delta é positivo, eu vou ter duas raízes. Se o A for positivo também, o gráfico vai ser assim. Se for negativo, vai ser virado para baixo. Eu vou ter duas raízes com esse jeitão de gráfico.
Agora, se o delta for igual a zero, raiz de zero é zero. Mais zero não influencia em nada. Menos zero também não. Não vai mudar. Eu vou ter uma raiz só. Eu não vou achar duas raízes se o delta for igual a zero. Se o delta for igual a zero, eu vou achar uma única raiz. E quando eu for fazer o estudo, ou vai ser essa raiz igual a zero e o resto da parábola tudo positivo, se o A for positivo, e o resto da parábola tudo negativo, se o A for negativo. Agora, se o delta for menor que zero, quer dizer, se o delta for negativo, eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, o que acontece? Eu não tenho raiz. Se eu não tenho raiz, ele não intercepta o eixo. Então, ou ela está toda acima do eixo, se o A for positivo, ou ela está toda abaixo do eixo, se o A for negativo. Então, como ele não haverá interseção, ele não quer interseção com o eixo das abscissas, com o eixo X, então eu tenho aí a letra, eu vou ter que ter o delta menor que zero, né? E vai ser a letra D. Então, antes da gente fazer a questão 3 aí, tem um enunciado que ele fala aí, considere a função f de x igual a x² menos 4x mais 3. E responda as questões 3, 4, 5 e 6. Então, a questão 3, ela fala aí, então, todas essas questões agora, até o final, a gente vai usar essa função aí, f de x igual a x² menos 4x mais 3. Então, na questão 3, ele fala, os zeros ou raízes de uma função de segundo grau são os valores de x que anulam a função, isto é, f de x igual a zero. Então, sendo assim, calculando os zeros da raiz da função acima, encontramos. Então, para mim achar os zeros, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trocar o f de x por zero. Os zeros também são chamados de raízes. Então, eu vou resolver essa equação aí, ó. x² menos 4x mais 3 igual a zero. Eu tenho certeza que por Bhaskara vocês sabem, vocês estão cansados de resolver. Mas a gente, vamos resolver de uma forma mais rápida. Vamos lembrar também, né, mais coisas a respeito do assunto. Então, vocês devem ter visto que a soma das raízes da função quadrática, ela é menos b sobre a. Então, é o coeficiente, é menos o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x². E o produto das raízes é c sobre a. Então, uma forma de eu escrever uma equação seria assim, x² menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes igual a zero. Então, eu tenho aqui ó, que a soma vai ser o quê? O 4. Né? Menos a soma é igual a menos 4, então a soma é 4. E o produto é o termo independente, é o 3. Então, a soma 4, produto 3, eu vou olhar aqui, ó, o produto positivo, gente. Esse produto positivo, ele quer dizer que as raízes têm o mesmo sinal, porque eu não multiplico dois números com sinais opostos, um positivo e um negativo, e encontro um número positivo. Para mim, numa multiplicação, encontrar um número positivo, eu tenho que ter os sinais iguais. Então, o sinal e a soma, eu não consigo somar dois números negativos e encontrar um número positivo. Ou somar dois números positivos e encontrar um número negativo. Então, quer dizer que o sinal vai ser o da soma das raízes. Então, eu vou pegar aí quais dois números que multiplicado dão 3. 1 vezes 3 dá 3. Eu já sei que os dois são positivos, né? Então, 3 mais 1 é 4? É. Então, eu sei que a soma é 1 e 3, letra B. Na questão 4, então, a gente continua lá com a mesma equação. Ele fala sobre o vértice. Ele dá aí a fórmula de como você calcular o vértice da raiz. Da parábola, né? Então, menos b sobre 2a é o x do vértice, e menos delta sobre 4a, o y do vértice. E esse ponto vértice é ponto de máximo, no caso da concavidade para baixo, quando a é negativo, ou ponto de mínimo, quando a concavidade é para cima. O vértice da parábola descrita acima está representado no item.
Então, você pode, é só aplicar lá. Olha lá, ó, ele quer o vértice. Você tem a fórmula do vértice aqui. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vamos comparar ali a equação. O que é o b, o que é o a? Olha aqui, ó, o b vai ser o quê? Menos 4. E o a? O a que está aqui, não tem nada na frente do x², como é que eu faço? Uai, se não tem nada, qual que é o elemento neutro da multiplicação? É 1, sinal que aí seria 1. Então, aí eu tenho os dados para me calcular. Eu substituo aqui, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1. E eu vou achar que o x do vértice, então, vai ser menos com menos mais, 4 dividido por 2, o x do vértice é 2. Agora, você pode, para calcular o y do vértice, você pode calcular o delta e achar o y, ou então você pode substituir o y, o x do vértice. Por quê? Se você substituir o x do vértice na equação, você vai achar o y do vértice. Então, eu acho que vai ser mais rápido a gente fazer assim. Então, o x do vértice, 2² menos 4 vezes 2 mais 3. Então, vai ser 4 menos 8 mais 3. Eu acho que o y do vértice é menos 1. Isso dá a alternativa aí, o vértice 2 menos 1, está na alternativa D. Na 5, continua na mesma função lá. O ponto de interseção da curva com o eixo y se dá no ponto. Gente, olha aqui, ó, o ponto de interseção. Então, aqui, ó, com o eixo y. Então, olha lá, o eixo y, o eixo x. Eu tenho aqui, ó, o ponto, ele tem o quê? As coordenadas x e y, não é mesmo? Então, o x é a projeção no eixo x e o y a projeção no eixo y. Se eu pegar e levar esse ponto lá para o eixo y, a projeção no x vai ser 0. Então, ele vai ter só y, o x vai ser 0. Todas as alternativas estão falando isso. Mas se eu fizer o x igual a 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter o termo independente como y. Né? Olha lá, o termo independente. Então, o ponto vai ser o da letra A, e 0 e 3. E agora, então, na última questão, na questão 6, ele fala aí o gráfico da função que está representado no item. Então, o gráfico dessa função. Então, na questão 3, eu descobri as raízes, que é 1 e 3, né? Então, quer dizer, eu já fico aqui entre a letra A e a letra C, que está aí com as raízes, onde as raízes são 1 e 3. Na questão 4, eu descobri o quê? O vértice da raiz. O vértice é 2 e menos 1. Então, eu já achei que é a letra A. E se tiver alguma dúvida, na questão 4, você poderia ter achado direto a letra A só de olhar aqui, ó, no termo independente. O termo independente é 3, então ele corta o y, corta o eixo das ordenadas no ponto 3. Então, letra A. Então, é isso, gente. Até, então, a semana que vem, quando a gente vai corrigir a semana 4 do PET do Estado. Aí é igual para todo mundo, né? Então, até lá, pessoal.